Olá, meus queridos! Bem-vindos à nossa segunda videoaula, que nós vamos dar continuidade ao assunto anterior, que é a química da vida. Nessa em específico, nós vamos falar dos glicídios e dos lipídios. Os glicídios são açúcares, por isso que nós temos aí várias jujubinhas na nossa tela inicial. E o que eu espero de você no fim dessa aula? Que você atinja os seguintes objetivos: compreender do que os seres vivos são formados. Na aula anterior, a questão da água e dos elementos químicos que o compõem. E nesta aula, vamos conhecer os glicídios e os lipídios. Proteínas e ácidos nucleicos, nós aprenderemos na próxima semana. Tudo bem? Então, hoje, agora, nesse momento, falaremos sobre glicídios e lipídios. Então, recordando que vimos nossa primeira aula em sala, prática de lavagem de mãos, apresentação. Nossa segunda aula, o método científico. Na terceira aula, a teoria do Big Bang. E também vimos a diferença entre a biogênese e biogênese. E na quarta aula, falamos sobre a panspermia cósmica versus a evolução química, as duas teorias sobre a origem do primeiro ser vivo. E para finalizar, no vídeo passado, que eu espero que vocês tenham assistido, falamos sobre a química da vida, dando destaque para a água e para os elementos químicos que nos compõem, os principais deles. Tudo bem? Qualquer dúvida, retorne ao vídeo anterior que falamos melhor sobre cada uma dessas aulas. Então, novamente, o objetivo dessa videoaula é conhecer as substâncias que somos formados, nessa em específico, os glicídios e os lipídios. Para começar a nossa conversa, nós vamos falar primeiro dos glicídios, que são moléculas orgânicas. Além de glicídio, você pode encontrar como sinônimos para eles palavras açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono. Tudo isso é a mesma coisa. Eles são formados sempre por átomos de carbono, o Czinho, ok? Hidrogênio, H, e oxigênio, O. Em uma fórmula química geral, ou seja, ela pode variar, mas a base é essa aqui. Um carbono para uma molécula de água, H2O, certo? CH2O. Por isso que a gente fala que ele é um carboidrato. Tá vendo aqui, ó, carboidrato? Deixa eu botar em outra cor, aqui, ó, carboidratos. Por que carboidrato? Porque é o carbono, o Czinho aqui, hidratado, ou seja, com água. Por isso, carboidrato. Também discuta esse nome. Eles são a nossa principal fonte de energia dos seres vivos. É dele que vem a maior parte da nossa energia. Você vai precisar e muito dele para sobreviver, certo? E por isso ele está presente em muitos alimentos. Muita coisa que você comer, ela tem carboidrato, tem glicídio. E cuidado, carboidrato não quer dizer, apesar da palavra açúcar remeter a coisas doces, né? Provavelmente é isso que vem na sua cabeça, vários doces, chocolates, coisas assim. Há muitos tipos diferentes de carboidratos que não são doces. Então, não é ser doce que é uma característica dele. Por exemplo, o amido de milho que você come, ele é um tipo de carboidrato que não é doce. Assim como a farinha de trigo também ela é rica em amido e não é doce. Então, falar em glicídio, falar em açúcar não quer dizer necessariamente ser doce. É uma qualidade que acontece em alguns glicídios, mas não em todos, certo? E como a gente divide os glicídios? A gente divide de acordo com a quantidade de moléculas que eles têm, quantidade que a gente chama de grupamentos. Nós temos os monossacarídeos, que são esses primeiros aqui, cujo principal representante é a glicose. Vocês vão ouvir muito falar em glicose, não necessariamente nesse ano ainda, mas no ano que vem, na segunda série do ensino médio, a gente fala bastante sobre glicose. Tá? Então é importante conhecê-la. Ela possui, todo monossacarídeo, ele possui entre 3 a 7... 3 a 7, deixa eu melhorar isso aqui, 3 a 7 carbonos, tá? 3 a 7 carbonos. Carbonos são esses escurinhos aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6. No caso da glicose, ela tem, ó, 6 carbono, por isso que do lado do Czinho tem um 6, que indica que tem 6 deles. Hidrogênios, o Hzinho, ó, tem que ter 12, que são os branquinhos. Deixa eu botar outra cor de caneta. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. 12 hidrogênios, perdão. E oxigênio, ele tem que ter o quê? 6, são os vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já deixei a legenda de cada um deles aqui para vocês saberem do que a gente está falando, tá certo? Então, monossacarídeos são todos aqueles glicídios que têm de 3 a 7 carbonos, 3 a 7 Czinhos, ok? Os disacarídeos, eles são dois monossacarídeos unidos, ou seja, como se fosse duas, aqui no caso, duas moléculas de glicose juntas. Por isso que eles são disacarídeos. Mono de 1, então a palavra mono de 1, di de 2, disacarídeos. E esse aqui, que nós estamos vendo, é a sacarose, tá? E por fim, nós temos os polissacarídeos, que na verdade são centenas ou milhares de monossacarídeos juntos. Então, esse carinha aqui, ó, várias vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e tem muitos mais deles, ok? Esses são os polissacarídeos. Poli de muitos, poli de vários, ok? Por isso o nome é polissacarídeo. Dentre os polissacarídeos, o principal que nós temos é o amido, que vai ocorrer nas plantas, produzido durante a fotossíntese, a celulose, que vai formar a parede celular das plantas, e esse daqui que nós estamos vendo, ele é o beta-glicano, tá? Não se preocupe tanto com ele. Um que a gente vai falar bastante ainda esse ano é o glicogênio, que é um polissacarídeo que fica no nosso fígado e é onde armazenamos açúcar. No caso, armazenamos glicídios para posteriormente usá-los. Então, nós comemos, eles ficam acumulados, um pouco deles em forma de glicogênio no nosso fígado. Para posteriormente, quando a gente estiver em jejum, esse glicogênio ir quebrando e nos dando energia. Não se preocupem com os nomes, com o tempo a gente vai se ambientando a eles, tá? O que você precisa saber é que são glicídios e eles são importantes para nos dar energia, certo? Bem, agora que a gente já conhece os açúcares, vamos falar sobre os lipídios. Os lipídios são as substâncias oleosas, tá? E aí já falar de óleos, de ceras e gorduras. É a manteiga que tem na sua geladeira, a margarina. Se você for até a sua geladeira, dependendo da marca de manteiga ou de margarina que você tem na sua geladeira, ela vai estar até destacado quanto de lipídio há nela, né? E aí você deve ter, se você é uma pessoa curiosa, se perguntado que raios é isso de lipídio. Lipídios são gorduras, certo? E elas são chamadas de apolares. O que quer dizer apolar? Quer dizer que diferente da água, que lembra lá da água, que ela tinha uma carga positiva, parcialmente positiva e uma carga parcialmente negativa lá na molécula de água, a gente tinha o oxigênio e 2 hidrogênios. E aí, o desenho tá maravilhoso, né? Estou com o mouse desenhando, então tenho compaixão da professora. E por ela ter essas moléculas, essa carga aqui ficava parcialmente negativa e essa daqui parcialmente positiva, lembram disso? Por isso a gente chamava ela de uma molécula polar, ela tinha polaridade, assim como uma pilha que tem um lado positivo e negativo, as moléculas de água também têm. Mas as moléculas de gorduras, elas são apolares, elas não têm essa carga. E por isso elas não têm afinidade com o quê? Com a água. E aí, quando você está lá com a mão cheia de manteiga, cheia de óleo, e você coloca a sua mão embaixo da pia, você tem a sensação de que a água está simplesmente escorrendo pela sua mão e não acontece nada, né? Não limpa a sua mão. E isso realmente acontece. Como a água é polarizada
e os lipídios são apolares, não tem carga, um não liga no outro. E para a água remover alguma coisa, ela precisa se ligar a ela. E assim ela consegue remover. Por isso que se você colocar num potinho sal e colocar água e virar depois, o sal vai sair perfeitamente, porque a água consegue se ligar ao cloreto de sódio, como a gente viu na outra aula, e sair perfeitamente. Mas a gordura não. A gordura ela não consegue se ligar. E por isso que a gente fala que água e óleo não se mistura, que o óleo é insolúvel em água. Os lipídios, de forma geral, são insolúveis em água, ok? Os principais lipídios que existem são os glicerídeos, que tem uma molécula de glicerol, que é essa aqui de cima, com 3 de ácidos graxos. Não se preocupem com esses nomes, vocês só precisam saber que tem os glicerídeos, que eles atuam como reserva de energia para a gente também, assim como a molécula do glicogênio, que a gente falou no slide anterior. E para o nosso corpo é muito melhor armazenar energia na forma de lipídio do que de glicogênio, do que de açúcar, porque o glicogênio, como ele é polar, ele atrai muita água. E aí fica muito pesado, vamos dizer assim. Não seria bem a palavra pesado, mas fica difícil para o nosso corpo acumular. A gente teria que ter muita massa. E os lipídios, por eles serem apolares, eles não atraem água, então nosso corpo acumula muito fácil. Então agradeça ao seu corpo o fato de você gerar essas bainhas, que poderia ser muito maior caso fosse na forma de açúcar. Então, gordura nada mais é que sua reserva de energia para momentos que você não vá comer. Seu corpo não tem como saber que você vai o tempo inteiro comer, certo? É uma estratégia desde os nossos ancestrais que tinham, por causa de dificuldades de caça, guardar o máximo de energia que podiam. E essa forma que encontraram foi justamente a gordura. E no nosso corpo, um dos mais famosos glicerídeos são os triglicerídeos, que se mede lá no exame de sangue, e são indicadores de quanto de gordura tem no seu corpo também. Por isso que o médico sempre fica bem atento a esse exame, certo? Outro tipo de lipídio que nós encontramos são as ceras, como a cera aqui produzida pela abelha, que nós estamos vendo nessa fotinha. Ela é uma molécula de álcool ligada aos ácidos graxos. Então, a gente tem um álcool, tá? Em vez de ter o glicerol aqui, a gente teria um álcool com moléculas de ácidos graxos também. E são altamente insolúveis em água, certo? Já pegou uma folha vegetal, assim, uma folhinha, que não tenha pelinhos, aquela folha bem lisinha, e colocou embaixo da água, vê como a água simplesmente escorre por essa folha com maior facilidade? É porque ela tem uma cutícula, uma camada de cera em cima dessa folha. E é por isso que a água escorre com tanta facilidade. Elas são extremamente insolúveis em água, a cutícula. Outra coisa que nós encontramos também são os carotenoides. Por que que a uva é bem roxinha? Não sei se vocês escutaram, mas passou um caminhão aqui e fez um barulhão. Enfim, voltando aos carotenoides. Por que que a uva ela tem esse tom arroxeado, a maçã vermelhinha, a laranja na cor laranja? Porque ela tem pigmentos que a gente chama de carotenoides, que são tipos de lipídios também, que vão dar essa coloração às plantas. E vai também ser muito útil para a produção de vitaminas, os carotenoides, tá? Um outro tipo de lipídios que nós temos, vamos primeiro falar aqui sobre os esteroides, que são lipídios que eles possuem esses anéis aqui, ó, de carbono, tá vendo? Essas ligações aqui de carbono. Esses lipídios, eles são super importantes no nosso corpo. Ele é o famoso colesterol. O colesterol em excesso é ruim, mas a falta de colesterol também é ruim. No nosso corpo nós precisamos também do colesterol. E ele também vai formar hormônios para o nosso corpo. No caso dos homens, ele é a base para termos a testosterona. No caso das mulheres, ele é a base para formar progesterona, certo? Então, esteroides são super importantes, são tipos de gorduras importantes para o nosso corpo. E deixei aqui para o final para a gente falar dos fosfolipídios, que a gente vai falar muito sobre os fosfolipídios. Também um tipo de lipídio, mas eles são moléculas que a gente chama de anfipáticas. O que isso quer dizer? Aqui, a parte superior dele tem carga, e a parte inferior dele não tem carga.
Então, ele é anfipático, ele tem uma parte que a gente chama de polar, que é a parte de cima, e tem uma parte apolar, que é a de baixo. E já já a gente vai entender por que isso é importante. Então, vimos o que são lipídios e vimos também que por causa da diferença de polaridade, por um ser polar e o outro ser apolar, água e óleo não se misturam, né? Como a água tem polaridade, ela não consegue se ligar ao óleo que é apolar. Mas aí você na sua casa, com o seu prato cheio de manteiga, que a gente já viu que é um tipo de lipídio, como você faz para remover esse lipídio do seu prato? Espero que você tenha respondido que você usa o detergente, um tipo de sabão para remover esse lipídio. E é exatamente o que deve ser usado. Porque aqui nós temos o glicerídeo, ó, o glicerídeo está aqui. O que acontece quando a gente usa o sabão? O sabão, ele é justamente uma molécula anfipática, como a gente falou lá dos fosfolipídios. Ele tem uma extremidade polar que vai interagir com a água da sua torneira e uma extremidade, uma cadeia apolar. A caldinha dele é apolar, que vai conseguir se ligar a esses carinhas aqui do glicerídeo. Tá vendo? Eles conseguem se ligar. E por isso, você joga a água e joga o detergente para remover a gordura, que aí eles fazem essas ligações e vai embora do seu prato, e o seu prato então fica limpo, graças à molécula do detergente, que é uma molécula anfipática, ok? Uma extremidade polar que vai interagir com a molécula de água e uma extremidade apolar que vai interagir com o óleo. E aí nós voltamos para os fosfolipídios, porque como eu disse, a gente vai falar bastante sobre eles. Os fosfolipídios, eles são os principais constituintes das nossas células, na verdade, da membrana das nossas células. E o que faz ele ser algo tão importante é justamente aquela característica dele ser anfipático, dele ter essa cabeça hidrofílica, ou seja, essa cabeça polar que interage com a água, e essa cauda hidrofóbica, que tem medo de água, aversão à água, que é apolar. Quando a gente pega esse tipo de molécula de lipídios, pega vários lipídios desses e joga num ambiente cheio d'água, pode ser aqui um copo cheio d'água, a gente jogou um monte de lipídios aqui dentro, ele faz o que a gente chama de micela, que é essa estrutura aqui, ó, arredondada. Eles se juntam e fazem com que a parte aqui, ó, a parte polar fique em contato com a água e a parte que não gosta de água fuja dela para o interior dessa micela, fazendo uma bolinha de fosfolipídio. Se tiver óleo nessa água, tiver gordura nessa água, o óleo vai entrar e ficar aqui nessa parte interior dos fosfolipídios, tá? Junto com as caldinhas deles, porque vai interagir com eles, certo? Isso então é uma micela. Então aquela água micelar que você usa, quem passa maquiagem usa para limpar a pele posteriormente, são essas estruturas aqui que tem naquele tipo de demaquilante. São as micelas, são fosfolipídios que te ajudam na limpeza. E como eu falei, nossas células elas são formadas por vários desses fosfolipídios, formando o que a gente chama de bicamada lipídica ou membrana celular. Então, o que delimita o que está dentro e o que está fora da nossa célula, essa bordinha aqui, isso é a membrana celular. E ela toda é formada aqui, ó, eu cortei um pedacinho e ampliei para a gente ver, por fosfolipídios. Tá vendo? Só que são duas camadas de fosfolipídios, por isso que a gente fala que é uma bicamada lipídica. Onde, para a parte externa aqui, ó, no meio externo, em contato com a água do meio externo das nossas células, ficam essa primeira camadinha com os fosfolipídios, a cabeça polar voltado para ele, para essa parte aqui com água, certo? Então aqui vai ter a água, opa, H2O, beleza? Aqui tem água. Vai ter uma região completa aqui com as caldinhas dos fosfolipídios, onde a água não consegue passar, que tem a aversão, parte hidrofóbica deles. E uma segunda camada aqui, ó, de fosfolipídios, que vai estar em contato com o citoplasma da nossa célula, com o que tem dentro da nossa célula, com o meio
interior da nossa célula, que também vai ter água. E como é que essa água, então, vai parar? Daqui para cá. Como é que ela entra nas nossas células? Existem proteínas que a gente chama, que são isso aqui, ó, isso aqui são as proteínas, tá? Deixa eu botar de uma cor mais chamativa aqui. Isso aqui são as proteínas. Proteínas chamadas aguaporinas, que tem justamente a função de pegar a água que está do lado de fora e trazer para dentro da nossa célula. E faz a mesma coisa voltando, tá? Ela que vai controlar a quantidade de água que tem dentro e fora da nossa célula. Mas os fosfolipídios, por causa das propriedades deles, de ter um lado polar e o outro apolar, fazem essa bicamada lipídica cheia de proteínas dentro dela, que será o tema da nossa próxima aula. O que são proteínas, de onde elas vêm, que bicho elas comem. Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo, que tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, voltem, revejam quantas vezes for necessário, deixem suas dúvidas e aguardo vocês na próxima semana. Cuidem-se, fiquem bem. Tchau, tchau!